Bem, tudo bom, pessoal? Nós vamos falar sobre expressões algébricas, né, e valor numérico. O que são expressões algébricas e valor numérico? Bem, primeiro nós temos que saber diferenciar as expressões numéricas das expressões algébricas, né? Em outro momento, nós estudamos as expressões numéricas. O que são expressões numéricas? São expressões formadas somente por números e operações matemáticas. Então, eu posso ter, para ser uma expressão numérica, somente números e as operações matemáticas, raiz quadrada, potência, multiplicação, divisão, soma. Então, um exemplo aqui básico, né? 3 ao quadrado mais raiz de 25 menos 18 dividido por 6. Né? Quer dizer, ó, aqui, ó, 3 elevado ao quadrado, né? Mais raiz quadrada de 25 menos 18 dividido por 6. Bem, só vejo números e as operações matemáticas, então eu vejo apenas uma expressão numérica. O que acontece com a expressão quando ela se torna uma expressão algébrica? É porque nessa expressão pode aparecer uma ou mais letras, né? Então, por exemplo, 3x mais 2y menos 7z é uma expressão algébrica, porque além dos números e das operações matemáticas aparecem as letras, né? Então, quando a gente pensa em expressões algébricas, a gente pensa em expressões onde estão reunidos números e letras, né? Nós usamos as letras, às vezes, para uma situação genérica. Por exemplo, quando eu penso assim, qual é o triplo de um número qualquer? Bem, eu sei que número eu estou falando, mas eu quero o triplo desse número. Bem, se eu não sei o número, eu posso saber o triplo? Sim, de certa forma posso, né? Se eu disser que o número que eu pensei, ou que eu vou querer é qualquer número, eu posso chamá-lo de qualquer letra. A, B, C, D, né? Nós estamos muito acostumados na matemática a usar sempre o valor algébrico X, né? Mas posso usar qualquer letra, por exemplo, A. Bem, se eu pensei no número, eu estou chamando de número A. O que é o triplo do A? É 3 vezes A ou simplesmente 3A, né? Uma outra situação. Soma de dois números. Bem, soma de dois números. Necessariamente os dois números são os mesmos? Não, eu posso pensar em dois números diferentes, né? Então eu vou partir desse princípio. Posso dizer A e B, C e D, B e C, X e Y, né? Por exemplo, soma de dois números, X mais Y, né? O quadrado de um número. Bem, qual é a característica de um número elevado ao quadrado? Eu pego esse número e coloco nele o expoente 2. Então, se eu pensei num número que eu posso identificar com qualquer letra, né? Por exemplo, vou chamar o meu número aqui de número C. Esse número elevado ao quadrado é ele com o expoente 2, né? A média aritmética de dois números. Como é que eu faço a média aritmética de dois números? Bem, eu pego os dois números e somo e divido pela quantidade de números que eu tenho, que é 2, né? Então, olha só, tudo isso aqui são formas matemáticas de nós escrevermos números genéricos, números desconhecidos,
né? E aí a gente utiliza as letras, e essas letras aparecem aqui nas nossas expressões algébricas, né? Bem, falando em expressão algébrica, vou parar aqui, nós vamos falar agora em valor numérico, né? Vou pegar os dois exemplos dados. 3x ao quadrado menos 2x mais 5. E o outro exemplo é 4m ao quadrado menos 3m dividido por m mais 5. Bem, aí no primeiro exemplo eu digo para você o seguinte, olha só. X vale menos 1. O que eu vou fazer para calcular o valor numérico dessa expressão? Aonde aparece a letra x, eu vou substituir pelo valor menos 1. Então, olha só, 3x ao quadrado é 3 vezes o valor de x, que é menos 1, elevado ao quadrado. Tá? Toda vez que eu tiver que substituir uma letra por um número não positivo, né, por um número negativo, na realidade, eu devo colocar sempre esse número entre parênteses, tá? Para não esquecer na hora das contas do que eu tenho que fazer. Menos 2x é menos 2 vezes menos 1. Mais 5. Bem, criei uma expressão numérica, agora resolvi uma expressão numérica, né? Primeiro, quadrado. Menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que se torna 1. Bem, aqui, agora eu posso fazer isso aqui, né? Multiplicação, já que eu já resolvi essa potência. Menos 2 vezes menos 1, menos com menos na multiplicação dá mais, 2 vezes 1, 2. Mais 5. Bem, a próxima operação que eu tenho que fazer é a multiplicação, né? Que se faz antes da soma. 3 vezes 1, 3. Aqui eu não preciso nem fazer de uma em uma, né? Eu posso fazer na sequência, né? 3 mais 2, 5, mais 5, 10. Então, olha só, 3 mais 2, 5. E 5 mais 5 é igual a 10. Esse é o resultado, né, dessa expressão. Mas, além da expressão, eu tenho que ter um valor para variável, né? Eu posso resolver essa expressão assim? Não. Né? Eu só posso resolver se eu tiver um valor para m. Tem um valor para m? Sim. Lá está dito que o m vale 3. Então, o que eu vou fazer é substituir aonde tem a letra m pelo número 3. Então, vai ficar 4 vezes 3 ao quadrado, menos 3 vezes 3, sobre 3 mais 5. Bem, vamos lá por parte, né? Aqui no numerador e o denominador, vou fazer as partes separadas. 3 ao quadrado, 9. Menos 3 vezes 3, que dá 9. Embaixo, 3 mais 5, 8. Bem, 4 vezes 9, continuando aqui, 36 menos 9 dividido por 8. 36 menos 9, né? 36 menos 9 vai dar 27. 27 oitavos, né? Então, olha só, 4m ao quadrado menos 3m sobre m mais 5 para m igual a 3 dá esse resultado. Ok, pessoal? Então, nós temos que entender o que é uma expressão numérica para poder resolver as expressões algébricas também. Por quê? Porque na hora de calcular o valor numérico, eu faço substituição da letra por número. E aí a minha expressão, que era uma expressão algébrica, se torna uma expressão numérica e eu tenho a mesma forma de se resolver sempre uma expressão numérica. Ok? Então, baseado nisso aí, teremos alguns exercícios para fazer. Bons estudos e até breve.